Você sabia que o verde é um neutro colorido? Eu sou Bárbara Sós, consultora de imagem especializada em óculos, e hoje eu quero te apresentar essa cor que pode ser tão versátil no seu look, no seu dia a dia e principalmente nos seus óculos. O que é um neutro colorido? Talvez você esteja já se perguntando sobre o que é esse neutro colorido, Bárbara. Neutro não seria o bege, o branco, o preto, né? O preto, inclusive, não é cor, mas isso é tema para outro vídeo. Mas quando a gente fala sobre neutro colorido, eu estou falando sobre uma cor que é neutra, porém ela tem a presença de pigmento, certo? Então, o camurça, o bege, o nude que você conhece, esses tons de marrons mais terrosos, eles não se encaixam nessa categoria. São tons neutros de fato, mas eles não são neutros coloridos. Neutro colorido, por exemplo, é o verde militar, é aquele verde mais escuro, o azul marinho, o vinho, o bordeaux, o marsala, eles também estão dentro dessa categoria. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o verde, porque pode ser o novo preto universal, porque a gente está falando de uma cor que tem várias funções na imagem pessoal e principalmente a coloração dela, por se tratar de uma coloração neutra que combina facilmente com tantas outras cores, fica ainda mais fácil de você misturar na roupa, nos acessórios, nos óculos e não marcar tanto a imagem pessoal. Então, se você é aquela pessoa que é amante do preto e não sabe como trocar o preto por outra cor e acaba ficando no preto e no marrom, o verde é uma excelente opção para você. Os óculos verdes são os mais versáteis. E essa versatilidade precisa ser apresentada para você agora, porque talvez você não perceba o quanto que o verde ele pode ser fundamental na sua imagem pessoal. Por exemplo, pessoas que têm mechas loiras podem ficar extremamente harmônicas com óculos no tom de verde oliva. Pessoas que têm os olhos cor de mel, os olhos esverdeados, o óculos verde é uma combinação óbvia por trazer conexão com a cor dos olhos. Outra coisa, existe uma pele, um tom de pele que é considerado uma pele oliva, que é uma pele mais fria, que engana um pouco entre o quente e o frio e é uma pele que super harmoniza com tons de verde. É o exemplo da Juliana Paz. A Juliana Paz, ela tem uma pele verde num tom oliva, na verdade não verde, né? Corta pra a Juliana Paz com a pele verde, não. A Juliana Paz, ela tem uma pele com fundo oliva e ela super harmoniza com tons de verdes e tons também terrosos. Em relação aos contrastes pessoais, os tons de verde harmonizam com a maioria dos contrastes pessoais, se não todos os contrastes. Eu diria que para cada contraste pessoal existe um verde ali para a gente brilhar ainda mais a pele, os olhos, o cabelo. Mas quais são esses neutros coloridos? Eu quero convidar você a olhar e perceber esse neutro no verde, porque é diferente você pensar num verde limão, um verde menta, um verde bandeira e um verde militar, um verde oliva, que são esses os neutros, tá? Eu estou toda de neutro hoje e esse verde que eu estou utilizando, que é um verde mais opaco, mais acinzentado, é considerado um verde neutro. Todas as vezes que a gente falar sobre um tom mais neutro, eu vou estar falando de um tom que ele é mais opaco, talvez, às vezes ele tem a presença do cinza na composição e por conta disso fica mais fácil de ele combinar e harmonizar com peles quentes, com peles frias, com vários tipos e estilos pessoais. Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, desse verde bem escuro numa lente cosmética, inclusive essa aqui é minha. Ela tem a lente colorida na versão cosmética e a armação é um verde bem profundo, bem escuro. E esse tom de verde, que já é bem profundo e bem escuro, ele se assemelha ao preto, mas não é preto. Então, torna ainda mais versátil a utilização dos óculos e a harmonia do contraste pessoal. Pensa assim também, em pessoas que têm uma beleza delicada, uma beleza suave, pessoas que têm a pele clara, cabelo claro, o verde, ele não vai chegar primeiro. Vai ser uma cor que vai se misturar dentro das cores da beleza daquele conjunto de cores que aquela pessoa possui. E naquelas pessoas que possuem a pele mais escura, a pele mais retinta, uma pele mulata, uma pele morena, uma pele mais brilhante, o verde ele não vai ficar invisível, ele vai ser percebido através da sua coloração pelo contraste de cores ali, criando uma harmonia super fora do padrão, super fora do convencional, porque o habitual é a gente pensar num óculos neutro e já pensar no preto e no marrom, e na grande variedade e escala de cores de marrons que existem. Mas quando a gente pensa no verde, a gente
foge um pouquinho da caixinha. Esse óculos que eu estou utilizando, por exemplo, ele é um verde sólido e ele tem essa presença da cor bem marcante, principalmente porque é um acetato mais robusto, mas já foge um pouquinho do óbvio. Talvez, se você estivesse me vendo nessa mesma armação, na versão preta, sólida, talvez você olhasse e sentisse um peso visual. Mas aqui eu tenho uma conexão e hoje eu escolhi o monocromático, então está tudo ainda mais conectado só porque eu estou repetindo a cor em toda a minha imagem. E essa é uma das principais estratégias para você combinar o tom de verde. Vamos falar agora sobre essas combinações. Bárbara, como eu vou combinar o verde? É uma cor difícil de combinar com as outras cores? De forma alguma. Se eu estou falando que ele é um neutro colorido, é porque ele vai combinar com todas as outras cores de qualquer cartela de cor, de qualquer leque de cores. A questão é que cada combinação vai trazer um significado. Por exemplo, você combinar o verde militar com o azul marinho traz uma percepção clássica. Mas você combinar o verde militar com laranja vivo, laranja aberto, laranja tangerina, já traz uma representação muito mais criativa. Então, a psicologia das cores muda conforme você faz essas combinações, mas o verde ele combina com todas as outras cores. Ele vai dos estilos mais clássicos, sofisticados e elegantes, até o estilo mais delicado, o estilo mais suave, o estilo mais meigo, mais romântico, mais angelical. Também pode entrar num estilo dramático, num estilo moderno, então ele surfa em todos os estilos. O verde ele não precisa estar apenas presente nas armações, ele também pode estar presente nas lentes. A lente verde ela traz conforto visual e é uma das cores mais confortáveis para a nossa retina utilizar ali na hora do descanso, na hora que a gente está com excesso de luz. O verde na lente é uma lente extremamente confortável. E aqui está um exemplo de um óculos mais suave, mais delicado, com a presença do verde na lente. E aqui eu tenho uma representação bem mais delicada, enquanto esse outro verde aqui, ele tá dentro de uma proposta, eu vou até colocar no meu rosto, eu vou tirar esse aqui que é mais moderno, mais robusto, mais marcante, e vou colocar esse daqui que já entra numa pegada mais casual, já entra numa pegada mais leve, até a estrutura do óculos é mais delicada. Esse não traz tanto movimento pro meu rosto, então a minha sobrancelha, que já é curvadinha para baixo, se mantém. Então perceba, não é só a cor, mas é você atrelar essa cor ao formato e à psicologia das linhas que você quer ali na hora que você tem um desejo de imagem. Então, o outro óculos que eu estava utilizando era bem pesado na imagem, de mais forte, né, por conta da estrutura, enquanto esse que eu estou utilizando é bem mais delicado. Olha esse outro exemplo, numa versão moderna, bem mais contemporâneo, um óculos que está dentro da atualidade agora. No final de 2025 a gente tá vendo essa tendência das linhas curvas e ovais bem alta, e esse óculos é um óculos com esse exemplo, ele é um ovalado mais alto e tem a lente verde além da armação verde, então é uma proposta super moderna. Ah, Bárbara, mas eu gosto de uma coisa mais clássica, mais elegante. A gente também tem aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês no verde mais escuro e aqui com a lente marrom. E outro que traz o verde somente na lateral. Olha que legal, cada vez que eu venho aqui eu busco um estilo diferente. Então essa proposta aqui já entra dentro do criativo, já entra dentro do moderno, já tem esse toque, essa mistura de texturas, porque o verde só se encontra aqui na lateral. Você vai ver um óculos com um detalhe verde, uma cor verde, e nunca mais você vai ter a mesma experiência ou a mesma sensação. Cada vez que você vê um óculos com essas cores, você vai lembrar de mim falando sobre o neutro colorido. Toda vez que você se preocupar e pensar assim, meu Deus, como é que eu combino o verde? O verde, gente, ele combina com todas as outras cores. As principais cores que o verde combina são azul marinho, para trazer uma versão mais clássica, o vinho também traz uma versão mais clássica, e o verde combina muito bem com tons de rosa e com tons de salmão, dá super certo. Coloca aí, produção, esses exemplos dessas combinações, principalmente em roupa, dá super certo, em óculos também. Então pensa assim, quando você tem um óculos num neutro colorido, você tem um óculos bem mais versátil para você combinar com mais cores no seu guarda-roupa. Para você ter uma noção, preto é uma das cores mais difíceis de você combinar. Se você tiver inteira utilizando uma roupa verde ou uma roupa azul ou uma roupa rosa, se você joga um óculos
preto, fica muito pesado, mas se você tiver um óculos verde, vai ficar muito mais suave e harmônico nessas combinações. Então, o preto não é a escolha óbvia para quando você pensa em algo coringa, mas o verde sim pode substituir o preto divinamente, trazendo muito mais leveza para a sua imagem pessoal, independente da sua cor de pele, cabelo. E se você tá aqui assistindo esse vídeo e você já se identificou porque você tem os olhos mais claros, o verde é o seu melhor amigo, ele vai realçar ainda mais os seus olhos. Se você ainda não experimentou essa cor que é tão versátil, talvez seja a hora de você dar uma chance e fugir um pouquinho da caixinha, saindo correndo do óbvio, sabe? Se você é amiga do marrom e do preto, se torne amiga do verde, com certeza você vai ter uma experiência muito diferente com a cor e você vai se ver numa imagem ainda mais moderna. E se você quer saber muito mais sobre esse conteúdo, o meu livro Expert em Óculos é um best-seller e nele eu falo muito sobre cores e sobre todos os aspectos dos óculos. É um livro de estudo para você aprender ainda mais sobre o universo dos óculos e eu falo aqui sobre os contrastes pessoais e como que o verde pode se tornar uma cor super coringa também na hora de você ter ali no seu estoque, na sua loja, se você for um dono de ótica, um vendedor e você trabalha com essa comunicação. Essa é uma leitura fundamental para você fazer dentro do nosso ramo óptico. Se você é apaixonado pelo universo dos óculos, você precisa ter esse livro aí na sua cabeceira. Gostou do conteúdo? Então se você tem aquela amiga que só usa óculos preto e marrom, manda esse vídeo para ela, compartilha para ela fugir da caixinha. Até o próximo vídeo.